Vamos então continuar? Quem fez, fala para mim quanto deu. Isadora, quanto que deu o seu cálculo? Eu não sei se está certo. Não tem problema. Deu 493,41. Carol. O meu deu 2.636. Quem mais fez? Bel? Então, tô revendo aqui que eu acho que o meu deu muito. Aí eu tô tentando fazer novamente, entendeu? Meu deu demais. Eu não estou ouvindo, Bel. Tá bem baixinho. Então, eu acho que o meu tá totalmente errado, porque o meu deu muito alto. Aí eu tô tentando refazer aqui, porque eu não sei se pode arredondar, se jogar para cima, os decimais, entendeu? Pode sempre ter números inteiros para valor calórico. Eu fiquei na dúvida e eu acho que o meu tá errado. Aí eu estou tentando refazer, tô fazendo aqui de novo. Não, ele pode dar número, vírgula, alguma coisa, mas você pode tornar ele um número inteiro, entendeu? Não tem problema. Mas quanto que deu o seu? Deu muito, deu 17.000 calorias. Quanto? 17.000 calorias, é muita coisa. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, algum cálculo eu fiz errado. Quem mais fez? Larissa? Espera aí. Tô terminando. Aniele, enquanto isso, você quanto deu? Aniele? Aniele? Então, vamos lá. Larissa, você. Falta só você, então, porque a Aniele sumiu. Opa, peraí, 1.299. Quanto? Eu acho. 1.299 quilocalorias, eu acho. Eu acho que eu devo ter feito alguma coisa de errado. Tá muito pouco. Tá faltando você, dona Larissa. Não, é melhor fazer a coisa porque eu me perdi aqui nas minhas contas. Na minha Vamos própria lá. organização. Ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Então, estão vendo? Sim. Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Carol, você fez... diagnosticou o paciente? Sobrepeso. Então, o IMC desse paciente, nunca se esqueçam disso, porque eu só vou saber se eu quero que ele ganhe peso ou se ele perca peso, se eu fizer o diagnóstico nutricional. Então, o IMC dele é 90 quilos dividido por 1,85 ao quadrado, certo? Certo. 3,42. (26,3). É isso? Isso. É o seu, Carol? Isso, 26,3. Ele é um paciente classificado como sobrepeso, pessoal. Mas vamos pensar o seguinte. Sendo um homem e sendo que ele é ajudante de pedreiro, ele é um homem que tem... ele pesa mais, não necessariamente porque ele tem excesso de gordura. Pode ser que ele pese mais pela quantidade de músculo por conta da atividade dele. Vocês concordam? Sim, com certeza. Então, embora o IMC classifique ele como sobrepeso,
Se eu fizesse um percentual de gordura dele, é que eu ia ter a certeza se ele tem sobrepeso ou eutrofia. Por exemplo, ele pode ter... Deixa eu só ver se eu estou gravando. Ele pode ter um IMC de 26... Desculpa, um IMC de 24, estar eutrófico, mas o percentual de gordura dele ser 40. E daí, ele é eutrófico ou ele tem excesso de peso? Se o percentual de gordura dele está alto, gente, ele tem excesso de gordura. Então, ele é classificado como uma pessoa com obesidade. Já esse caso aqui, ele pode estar com sobrepeso pelo IMC, mas pode ser que ele fosse eutrófico mesmo, porque ele pesa mais por conta de músculo. E já que ele é pedreiro, gente, diariamente, é muito raro ele ter um IMC de 26 e ter excesso de gordura. Então, nós só íamos, na verdade, fazer a classificação correta, neste caso, se a gente tivesse feito o percentual de gordura dele. Mas como nós não fizemos, teoricamente, ele seria classificado como sobrepeso, certo? Esse homem, ele precisa ganhar peso, perder peso ou manter o peso? Bom, por ser classificado como sobrepeso, ele teria que perder, né? Certo. Então, vamos pela regra. Já que ele é classificado como sobrepeso, que a gente não conhece o percentual de gordura dele, o objetivo é que ele perca peso. Qual é o peso meta dele, então? Peso teórico dele seria... É só pegar a altura ao quadrado e multiplicar por qual IMC? O 24,9? Exatamente. A altura ao quadrado dá 3,42 vezes 24,9, que é o IMC que a gente quer que ele chegue. Quanto que ele deveria pesar? 85 quilos. Esse seria o peso meta. Então, qual é o peso que eu vou colocar na fórmula desse paciente para eu saber quantas calorias ele precisa para ter 85 quilos? Hoje ele tem 90 quilos. Mas o peso meta é 85. Para ele chegar a 85, quantas calorias eu vou dar para ele? Aí eu vou lá pegar... Só um minutinho. Vou pegar a fórmula agora. Já vou colocar aí para compartilhar com vocês. Só um minuto. Tá compartilhado? Não, tá travado na conta. Não tá? Não. Então, vou compartilhar. Calma aí. Aí, agora deu, né? Agora sim. Então, tá. Então, agora a gente faz o passo a passo, ó. Eu fui lá naquela tabela, peguei a tabela do adolescente de 19 anos, homem, e peguei a fórmula, aliás, não a tabela, peguei a fórmula de adolescente e tô aqui, ó, calculando. 662 menos. Aí a gente coloca 9,53 vezes a idade. A idade dele é 19 anos. Mais, qual é o coeficiente de atividade dele, se a gente já viu que ele é muito ativo, porque ele é pedreiro. Se ele é pedreiro, ele trabalha 8 horas, um trabalho pesado. E por mais que ele não trabalhe descansando, pelo menos 4 horas para ele é pesado. Então, já é suficiente para a gente classificar ele como muito ativo. Então, o PA dele é 1,48. 1,48 vezes 15,91 vezes o peso que é... Ah, o peso, a gente vai pôr o 90 ou o 85? Eu fiz com 90. Então, nós vamos calcular com 85, que seria o peso meta dele, tá? Porque 90 vai me dar as calorias para ele continuar com 90. E eu quero que ele venha para 85. Entenderam? Sim.
Sim. Entendi. Então, tá. 539,6 vezes... A altura dele é 1,85. Tá. E aí, vamos calcular, gente, ó. 662 menos 9,53 vezes 19, 181,07, mais 1,48 vezes. Eu primeiro resolvo tudo que está dentro do parênteses. Nunca se esqueçam disso. Vezes 85 dá 1.352,35, mais 539,6 vezes 1,85 dá 998,26. Então, dá 662 menos 181,07 mais 1,48 vezes. Agora a gente soma o que está dentro do parênteses. Mais 998,20. E é 26. 1.352,35 mais 998,26. Dá 2.350,61. ER é igual. ER é necessidade, é requerimento energético estimado, tá? Mesma coisa que necessidade energética do paciente. Mas agora a gente multiplica 1,48 vezes 2.350,61. 3.478,90. Agora, isso ficou fácil de ser resolvido. Só ir direto na calculadora, não tem mais nenhum vezes. 181,07 mais 3.478,90. Ele precisa de 3.959,83 quilocalorias. Isso dá 3.960, né? Para a gente arredondar, quilocalorias. Entenderam, pessoal? Agora sim. Sim. Eu quero que vocês se habituem a fazer a fórmula no passo a passo, mesmo que a gente demore. Vocês viram? Eu também demoro. Mas eu não erro daí. Não é que eu não erro, também erro. Mas é mais difícil da gente errar quando a gente faz, ó, por linha eu resolvo uma coisa. A primeira linha eu vou resolver os vezes, depois os outros vezes, depois, até que sobre menos e mais. Daí a gente não tem perigo de ficar errando matemática, porque a gente não tem mais tempo para errar matemática. Agora a gente está já aprendendo fórmula, falando de necessidade energética. Então, vocês estão aprendendo uma outra coisa. A matemática é uma coisa que a gente já tem que estar, né? Não dá para eu parar para ensinar matemática. Então, por isso, façam devagarzinho, passo a passo, igual eu fiz questão de fazer assim para vocês verem, porque agora os outros que tem aí na apostilinha, vocês é que vão fazer, a gente vai ver outro dia, tá? Então, o que a gente viu aqui? Relembrando, ó, pessoal, calcular o peso teórico, está calculado, né? O primeiro não precisou calcular, da mulher de 37 anos. Por que eu não calculei o peso teórico dessa mulher, gente? Porque ela é eutrófica. Porque ela já tem peso adequado para a altura, não tem um peso meta para ela. O peso que ela está já está um peso adequado, então não preciso mudar. Calculei peso meta, calculei o estado nutricional, que é eutrófico, do de baixo é sobrepeso, calculei a necessidade energética através da ER, é isso aqui que vocês fizeram. Calcularam a ER do paciente. O valor calórico, por exemplo, se eu tiver que montar um cardápio para esta mulher aqui, o cardápio para ela manter o peso que ela está, que é de 60 quilos, vai ser de 1.872 quilocalorias. Já do menino, do adolescente, para ele manter, para ele ficar
ir para o peso de 85, já que hoje ele tem sobrepeso, eu preciso dar um cardápio de 3.960 quilocalorias. Entenderam? Agora Sim. sim. Beleza. Então, agora, eu quero abrir aqui para vocês. Só um minuto. Uma outra forma da gente calcular ER, necessidade energética. Que a gente tem a ER, mas a gente tem uma forma muito fácil de calcular, que é a regra de bolso. Alguém já falou para vocês da regra de bolso? Não que eu esteja me lembrando. Eu acho que quem falou foi a Tati no primeiro ano, acho. Ó, a Eu não regra de lembro. bolso é assim, por exemplo, quando eu trabalhava no hospital, eu usava muito regra de bolso. Por quê? No dia, tinha, assim, pelo menos 15 pacientes para a gente avaliar. A cozinha, o lactário, o banco de leite, a copa. Então, é muita coisa mesmo. Então, não tem como. Pensa em fazer um cálculo daquele dentro de um hospital. Para 15 pacientes e ainda dá conta de comprar as coisas, de organizar a cozinha, de ver escala de funcionário, e os acompanhantes que te param, e a enfermagem que te pede, e a farmácia que você precisa ver se tem dieta ainda. Ixi, é muita coisa mesmo. Então, em ambiente assim que tem bastante pacientes, na clínica você só tem o paciente. Pode ter 15, pode ter 20, mas você só tem só tem essa atuação de atender o paciente, calcular. Então, você vai ter tempo para isso, né? Você está cuidando do paciente, mas você não tem que cuidar lá da cozinha da clínica, você não tem que cuidar do compra, você não tem que discutir com a enfermeira tal coisa, algum problema lá que deu na farmácia, um problema na sua funcionária, né? Então, assim, quando você tem como calcular individualmente, vocês podem usar ER, mas quando você está diante assim, de 30 pessoas, né, no hospital, 15 que você tem que avaliar, você pode usar a regra de bolso. Como que ela funciona, gente? É assim, ó. Vocês estão enxergando? Vocês estão vendo o que eu estou compartilhando ou não? Não, não está compartilhando. Ai, meu Deus, tem que me falar, porque eu acho que aqui. Que eu acho sempre que já está compartilhado. Ó, então uma regra de bolsa é o seguinte. Eu considero o peso da pessoa, tá bom? Para calcular quantas quilocalorias, ou seja, é uma estimativa de quantas calorias por quilo de peso a pessoa vai... quantas calorias no dia? Isso eu faço multiplicando calorias pelo peso dela. Por exemplo, não perca, preste atenção. Vamos supor que eu fiz o diagnóstico, vamos supor não, a gente fez, daquela mulher de 37 anos. Qual é o diagnóstico nutricional dela? Daquela que a gente acabou de calcular. Qual é o diagnóstico nutricional dela? Ela estava com IMC 21,5, se eu não me engano. Qual é o diagnóstico dela, Isadora? Eu não escutei, pode repetir? Qual é o diagnóstico nutricional daquela mulher que a gente acabou de calcular ali atrás? Deixa eu ver aqui no meu caderno cheio de ponto. Diagnóstico nutricional. Ou ela é obesa, ou ela tem sobrepeso, ou ela é eutrófica, ou ela é desnutrida. O que a gente viu que aquela mulher de 37 anos é? Eutrófica. Eutrófica. Ela precisa ganhar peso, manter peso ou perder peso? Manter o peso. Manter o peso. Então, se eu quero que ela faça manutenção de peso, eu considero 25 até 30 quilocalorias por quilo de peso. Exemplo, aquela mulher lá tem 60 quilos, certo? Então, eu posso fazer
25 quilocalorias vezes 60 quilos, que é o que ela tem. Vamos ver quanto que dá? 1.500 quilocalorias. Isso se eu considerar 25. Mas e se eu considerar 30 calorias por quilo de peso? 30 vezes 60 quilos, 1.800 quilocalorias. Certo? Olha que rápido que foi nosso cálculo, estão vendo? Basta eu conhecer o diagnóstico da pessoa. O diagnóstico dela, nutricional, é que ela é eutrófica. Se ela é eutrófica, eu vou querer que ela mantenha peso, faça manutenção de peso. Se eu quero que ela mantenha o peso, eu calculo de 25 a 30 quilocalorias por quilo de peso por dia. Certo? Sim. Entenderam Certo. ou não? É bem mais simples Sim, essa. Muito mais simples. Chega a ser assim, parece que é mentira, né? Agora, vamos fazer o do homem e do professora, adolescente? Pode falar. mas aí, no caso, eu posso fazer tanto com 25 quanto com 30? Pode fazer 25, 26, ou 27, ou 28, Até ou o 30. 29, ou 30. Então, Aí eu vou te qualquer falar o seguinte. Sabe quando que a gente escolhe o 25? Ah, Quando a pessoa, por exemplo, ela pode manter o peso, só que ela está no IMC já de limite. Se ela perdesse 1 quilo, até tudo bem, daí eu ia para o 25. Agora, vamos pensar assim, ela precisa manter o peso, mas o peso dela tá de eutrófico, mas muito perto do baixo peso. Tipo, o IMC dela é 19,5. Entendeu? Ela está tendendo para baixo peso de grau 1. Aí eu considero 30. Preciso começar com 25, entendeu? aham. Agora, Entendi. vamos pensar no adolescente? Aquele adolescente que ajuda o pedreiro. Qual é o diagnóstico nutricional dele hoje, teoricamente? Sobrepeso. Sobrepeso. Então, o que eu quero para ele? Que ele perca peso. Então, eu quero isso aqui, perda de peso. Quantas calorias eu vou dar para ele? Por cada quilo? De 20 até 25. Certo? Aham. Então, vamos começar, gente. Já que eu quero que ele perca peso, eu começo do 25. Porque cada vez que ele voltar, eu posso diminuir as calorias aos poucos. Eu não vou dar direto só 20 calorias por quilo de peso. Então, 25 quilocalorias vezes 90 quilos vai dar... 1.800. Porque eu quero que ele perca, né? 25. Mais 90? 25 90 vezes... Hã? Mas daí eu uso o peso que ele Não, está, daí que é eu 90 uso o peso quilos. que ele está. Por quê? Porque eu estou calculando calorias para perda de peso. Aí eu mantenho é o peso verdade. dele, entendeu? Lá na Entendi. fórmula, eu uso o peso meta. Mas aqui, Aham. eu uso o peso que ele está. Mas daí eu escolho É porque as aqui já é calorias direto, do né? objetivo. Entendeu? Então, Entendi. 25 quilocalorias para 90 quilos, ele vai consumir 2.250 250. quilocalorias. Ou posso usar 24, 23, 22, 21, 20. Mas é um paciente que, se eu der 25, ele já chega nos 85 tranquilo. Porque, na verdade, na prática, esse paciente não é sobrepeso. Na prática, ele é um paciente eutrófico. Porque ele é um porque ele é homem bem ativo, né? Ele é um homem forte de tanto carregar peso que ele tem hipertrofia. Então, na prática, ele é um paciente eutrófico. Mas como ainda nós não chegamos em prática, vamos classificar ele como teórico. O IMC deu mais que 24,9, ele é sobrepeso, tá? Sim. Viram que fácil que é? Calcular pela regra de bolso? É bem mais fácil. Vamos supor... isso aí, professora, eu posso fazer comigo. Pode, vamos cada um calcular o seu aí, rapidinho. Vejam quanto vocês têm de peso e quanto que vocês têm de altura. Qual é o IMC de vocês para ver como que vocês são classificadas. Né? Se vocês têm sobrepeso, eutrofia
ou baixo peso. Então, façam o IMC aí. O IMC é o peso de vocês dividido pela altura ao quadrado. Vou até fazer o meu. Vou chorar no fundo da data. Porque ainda nem cheguei no meu... Depois que eu ganhei nenê, ainda tô 6 quilos assim. Tô nessa, professora, tô nessa. Tá difícil. Pronto. Calcularam o IMC de vocês? Sim ou não? Calculei não, professora, nem lembro quantos eu peso mais. Ai, que ótimo. Queria eu não saber meu peso também. Eu Tenho também até não. medo de subir na balança e ver que eu não engordei nada. Eu sei que eu tô abaixo do peso, isso eu sei. Calcularam ou não? Eu também não sei quanto que eu tô pesando, não. Faz muito tempo que eu não me peso. Não Não, lembro. tudo bem, vocês não precisam me falar. Vocês se autoclassifiquem aí. Bom, meu IMC deu que eu estou com sobrepeso, com baixo peso. Então, vocês vão olhar aqui, ó. Ah, eu preciso perder peso. Então, vocês pegam o peso de vocês e multiplica por 20, ou por 21, por 22, por 23, ou por 24, ou por 25. Não, eu preciso manter o meu peso. Vocês vão pegar o peso e multiplicar por esse aqui. Ah, eu preciso ganhar peso, viu, Aniele? Aí você vai pegar o peso que você tá e fazer vezes esse daqui. Vai dar o valor calórico que vocês precisam. Esses aqui a gente vai falar lá na dietoterapia, tá? Não agora, porque casos de doenças a gente vê em dietoterapia. Beleza? Aí, pessoal, eu quero que vocês façam a necessidade energética desse primeiro aqui. Rapidinho. Vai ser muito fácil, porque vocês viram, né? Façam o IMC dele, classifiquem ele, né? E calcula a necessidade energética dele pela regra de Bohr. Façam aí. Pelo menos o primeiro você tem que fazer. Certo? Fizeram? Eu fiz. Quem? Carol. Quem mais? Terminei o IMC. Quem? Tem que fazer o ER também, professora? Não, não. Ó, só calcular a necessidade energética dele. Vamos fazer. Qual é o IMC desse paciente? 90 dividido Por 3,06. por 3,06, que é a altura ao quadrado, certo? Certo. 90 dividido por 3,06, o IMC deu 29,4. Qual é o diagnóstico nutricional deste paciente? Sobrepeso. Alguém?
Tem dúvida por que que é sobrepeso ou não? Não. Certeza? Ninguém tem dúvida? Professora, eu não entendi o porquê do 3,6. Na minha conta está dando Por que 3,5. disso aqui? Por que está Porque dando é a o quê? altura ao quadrado. 1,75 vezes 1,75. A fórmula do IMC. 90 Sim. dividido pela altura ao quadrado. Mas aí no meu está dando 3,5. Hã? O porquê chegou a 3,06, entendeu? O meu está dando 3,5. Por que chegou a 3,06? 1,75 vezes 1,75, que é a altura ao quadrado. Sim, 1,75 vezes 2. O meu está dando, na minha conta, aqui na minha calculadora, 3,5. Não é 1,75 vezes 2. É 1,75 vezes 1,75, vezes ele mesmo. Entendi. Faz aí de novo. Agora deu 3,06. Deu? Deu? Deu sim. Oi? Agora deu? 06, aham. Então tá. Então, daí, quando você fez o IMC, deu 29,4. 29,4 classifica a pessoa como sobrepeso. Se ele é sobrepeso, ele tem que Perdeu peso. perder peso. Então, a necessidade pela regra de Boltzmann é os quilos vezes quanto para perda de peso que eu uso? Entre 20 e 25, certo? Certo. 90 vezes 25, 2.250 quilocalorias. Tem que ter a dieta desse homem aí. Entenderam? Sim. Viu que Sim. facinho isso daqui? Eu adorei essa regra. Eu também, eu amo ela. Tá. Agora, eu quero que vocês façam mais esses dois aí. Ó, no mesmo jeitinho que eu fiz o primeiro, façam os outros, daí eu libero vocês. Mas eu preciso que vocês façam para treinar e me perguntem, gente. Aproveita que eu tô aqui, é para isso. Que depois que eu encerro a reunião, daí fica mais difícil, eu sei que fica. Na verdade, vai acabar. Não, temos 6 minutos, dá para vocês fazerem. Professora, uma pergunta. É porque eu ainda não entrei nesse mundo direito, eu não estou conseguindo procurar as coisas direito, eu ainda não estou habituada. Você mandou todas essas tabelas lá pelo mundo? Mandei. Eu até Tá. conferi lá agora, no Moodle, no nosso intervalo, porque eu falei, ai meu Deus, vai que não tá tudo lá, né? Mas tá tudo lá. Tá, Tudo é que eu a vou gente imprimir, viu hoje tá lá. é que eu vou imprimir para ficar E mais aí, fácil, gente, né? sabe o que eu acho? Que vocês podiam imprimir um papel. Eu sei que é contra o meio ambiente, né? Mas aí vocês vão fazendo, sabe? Assim, ó, no papel, escrevendo, anotando. Eu acho que isso ajuda bastante. As minhas aulas são assim, gente, bem calculentas. Eu copiei todos os exercícios numa folha de papel ao máximo. Uhum, tá ótimo. A minha filha, gente. Estão vendo? Professora, eu já fiz. Já fez? Quem é a Carol? Isso. Tá.
Quem mais? Mais alguém terminou? Bel, você está fazendo? Estou terminando aqui. Oi? Estou terminando. Tá, beleza. Vamos lá? Podemos, Bel? Pode ir. Então, vamos. Ó, 60 quilos, né? O IMC é sempre isso, gente. O peso dividido pela altura ao quadrado. Peso dividido... Faz aí, Bel, para mim. Quanto que dá a altura ao quadrado dessa paciente aí? Dá 2,72. Eu coloquei lá antes, né? Não, aí igual 22 traços. Isso aí. Isso aí, Bel. Aí eu botei como perda de peso. Como você classificou essa pessoa? Perda de peso. Não entendi. Perda de peso. Ah, eu não entendi. Tá muito baixinho. Perda de peso. Não entendi de novo. O primeiro da tabela foi o primeiro. Perda de peso. Ah, tá. Tá, mas vamos lá. Calma aí. O IMC dessa mulher é 22. Como que ela sim. está? Entendi, Ela agora está entendi. com peso adequado, com baixo peso ou com excesso de peso? Isso aí eu acabei esquecendo, professora, de fazer, porque eu também estou sem essa tabela. Eu não consegui tirar foto dessa tabela. Tá. Você está sem a tabela do IMC, né? Tô, Ih, não vai consegui. encerrar. Calma aí, vai encerrar a reunião. Vamos abrir só para a gente... Eu vou fechar e a gente abre para corrigir e finalizar, tá? Ainda voltem.